Aqui ao meu lado está o Flávio Godas, economista da CEAGESP aqui de São Paulo, e ele vai dar todo um panorama e a previsão para as próximas semanas para os setores de frutas, legumes e verduras. Flávio, obrigado pela companhia aqui com a gente. Vamos começar falando da manga. A manga é um dos principais produtos em oferta aqui na CEAGESP. Então, além da qualidade boa, os preços bastante satisfatórios. Das 3 variedades, a Tommy, a Palmer, que é essa que eu estou segurando, e também a Aden. A maioria vem da Bahia, do Nordeste, nessa época do ano. O produtor intensifica a oferta em dezembro, então o volume comercializado tende a crescer até dezembro, mas com o maior consumo em dezembro deve haver um equilíbrio. Hoje o quilo no atacado da manga Tommy por volta de 2 a 2,50. O produtor deve receber a metade disso, então a lucratividade do produtor para a manga está bastante baixa. Em contrapartida, ela auxilia, ela ajuda no controle inflacionário. Então o consumidor pagando mais barato e o produtor com a rentabilidade diminuída. Essa é a situação atual da manga, sendo que a Palmer e a Tommy são as principais opções, aquela com preços mais reduzidos. A gente está andando aqui pelo varejão aqui da CEAGESP. Aqui ao lado da manga tem o morango. Inverno, né? Automaticamente as pessoas acabam consumindo mais essa fruta. Flávio, vamos falar um pouquinho então do morango. Como é que está a oferta, a demanda e os preços consequentemente? O morango é um fruto de inverno. Apesar do calor, ele vive o pico de safra durante os meses de julho e agosto. Então a gente está terminando esse pico de safra agora. O produtor que conseguir colher, ele vai obter bons preços. Por enquanto, ainda o preço está bastante ainda reduzido, próximo ao preço de custo. Uma caixa, aquela caixa tradicional com 4 cumbucas por volta de R$ 8,00 no atacado. O produtor deve receber a metade disso normalmente. Lógico que depende da qualidade de uma série de fatores, mas daqui para frente a tendência para o morango é de bons preços para o produtor rural. O produtor que conseguir colher o fruto com qualidade, ele vai ver a sua rentabilidade aumentar bastante daqui para frente. E a banana, que não estava com preços satisfatórios para o produtor, agora começa a dar sinais de uma melhora, né, Flávio? Por exemplo, aqui a gente está aqui na CEAGESP, o valor ofertado é R$ 4,00 o quilo para o consumidor, mas como é que fica para o produtor? O quilo no varejo a R$ 4,00, no atacado de R$ 1,50 a R$ 1,80 a banana nanica, para o produtor mais ou menos a metade do atacado. A banana, tanto a nanica quanto a prata, elas melhoraram nos últimos dias. Então o produtor viu aumentar um pouco a sua rentabilidade e é um dos principais produtos ofertados, um produto de grande volume aqui na CEAGESP. Bom, agora a gente está aqui no setor de citros, né, Flávio? E a laranja está em plena safra. Quais são as perspectivas agora? A laranja, a perspectiva para o produtor rural é de rentabilidade reduzida. Ela está com um preço bastante satisfatório para o consumidor. Então, quando está bom para o consumidor, o produtor vê a sua rentabilidade diminuir. Isso acontece tanto com a laranja pera como com a laranja lima. Dentro dos citros ainda, tangerina é uma boa opção. Tangerina pocã em final de safra, o produtor que consegue colher um produto com boa qualidade vê aumentar muito a sua lucratividade, assim como o limão. O limão está entrando agora no período de entre safra e a tendência é de preços maiores para o produtor. O limão é um dos produtos que mais sobem no período de entre safra. Uma caixa que normalmente custa de 15 a 20 reais no atacado chega até 80 a 100 reais. Então ele triplica, quadriplica o preço do produtor rural. A tendência é essa, principalmente se tiver o período de chuva acentuado como promete esse ano. Bom, ainda falando sobre frutas, né, Flávio? Aqui estamos ao lado das uvas, aqui na CEAGESP. Bom, estamos no período de inverno que naturalmente o consumo cai, a procura pelos consumidores é baixa devido ao período, mas segundo dados do Hortifruti CPEA, a procura nesta semana pelas uvas aumentou. Por que isso? A razão pode ser o calor, mas de fato o produtor rural se prepara para colocar as uvas no mercado na época de maior consumo, que é no final do ano. Então, principalmente a rosadinha que a gente está vendo aqui, ó, que é a uva Niagara, essa sem dúvida o maior volume, a maior procura ocorre durante o mês de dezembro. Até lá a gente vai ter muita importação, produtos vindo de fora para concorrer com o produto nacional e o produtor se preparando então para colocar o produto em dezembro, que quando tem a maior rentabilidade, sem dúvida alguma, em razão das festas de final de ano e da maior procura.
em relação à melancia e o melão para o produtor nos próximos dias, Flávio? Dá até água na boca de olhar essa melancia. Produtos estáveis, a maior procura desses produtos ocorre em época de verão, lógico, frutos tropicais. Então o produtor se prepara para colocar esse produto nesses períodos. A partir de outubro, novembro, se intensifica a procura, o produtor deve ver aumentar aí a sua rentabilidade. O produto vem de praticamente todo o país, a melancia vem desde Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e o melão principalmente do Rio Grande do Norte. Então o melão inclusive é um produto da pauta de exportação, isso acaba afetando os preços do mercado interno. Preços estáveis, o quilo do melão por volta de 2 a 2,50 no atacado e o da melancia por volta de 1 a 1,50. Preços no atacado, não preços pagos ao produtor. O produtor deve receber a metade disso mais ou menos. E esse preço para o produtor é satisfatório? É um satisfatório, é um bom preço, lógico que ele vai ver aumentar essa lucratividade, essa rentabilidade no período de maior consumo. Então a partir de novembro, dezembro, essa é a tendência tanto para melão quanto para melancia. E agora falando de mamão, por exemplo, eu e o Flávio, a gente deu uma volta aqui pela feira da CEAGESP, uma coisa me chamou a atenção, os preços, né, da fruta. Por exemplo, uma caixa de mamão papaya com 5 frutas sai R$15 no varejo. Já o mamão formosa, cada um está em média entre R$7 e R$8. Esses preços estão um pouquinho elevados, né, Flávio? Bastante elevados. O frio ele retarda tanto o desenvolvimento quanto a maturação do mamão, principalmente na Bahia e Espírito Santo, frio noturno. Então o produto se desenvolve com dificuldade no inverno e isso é o que tem acontecido. Então o produtor que consegue colher um produto com qualidade obtém uma rentabilidade muito elevada. Em contrapartida, o consumidor acaba pagando por esse preço mais elevado e tem que substituir. No caso do mamão tem diversas outras opções que o consumidor consegue substituir. Agora o produtor realmente está obtendo uma boa lucratividade tanto com o papai e principalmente com o formosa. O formosa no atacado por volta de R$3 a R$4 o quilo. O produtor recebe no mínimo a metade disso, então realmente a lucratividade está bastante positiva tanto para o papaya quanto para o mamão formosa. Agora a gente está na safra da maçã. Conta um pouquinho para a gente em relação às perspectivas de mercado para o produtor. A maçã é um produto que ela não oscila tanto quanto as frutas tropicais, por exemplo, frutas sazonais. Agora é plena safra da Gala, então a Gala está no mercado com maior volume em comparação com a Fuji, que são ambas nacionais. A maçã, por permitir estoque em câmara fria, atmosfera controlada, ela tem uma oscilação de volume um pouco menor do que os demais produtos. Então a tendência é que o produtor mantenha uma rentabilidade aí estável durante todo o ano. Agora é pico de safra, então o consumidor tende a pagar mais barato pelo produto e o produtor consegue manter a rentabilidade estável ao longo do ano. Qual é a média da rentabilidade do produtor? O preço por atacado por volta de R$2 o quilo. O produtor recebe mais ou menos a metade disso. Flávio, vamos falar agora sobre batata e cebola. Quais são as perspectivas agora para as próximas semanas? Os dois produtos estão extremamente baratos. A batata, para você ter uma ideia, no atacado de 50 centavos a R$1,50, a melhor qualidade. Então o produtor está tendo sérios problemas para sobreviver nesses dois setores, principalmente batata. A tendência é de elevação somente com o início de período de chuvas, vai acontecer em novembro ou dezembro. Até lá, preço muito próximo do preço de custo. Isso prejudica muito a rentabilidade do produtor e, em contrapartida, auxilia o controle e ajuda a manter a inflação em níveis satisfatórios. Mas realmente, para o produtor rural, não há perspectiva de melhora enquanto não tiver início os períodos de chuva. O tomate, quais são as perspectivas? Também está com preço baixo, já esteve mais baixo, recuperou um pouquinho. Hoje a caixa por volta de R$30 a R$40, a caixa com 20 quilos. Essa caixa em períodos de chuva já chegou a R$100, então é um preço bom para o consumidor e ruim para o produtor rural. O produtor está amargando também uma baixa rentabilidade no tomate. Existe desde o tomate rasteiro, o italiano, o Carmen, Débora, inúmeras variedades, volume ofertado bastante grande. Então a tendência também é que ele sofra elevação somente com o período de chuvas. Então aí a qualidade deve ficar bastante prejudicada, diminuiu a oferta e os preços se elevarem. Somente em meados de novembro e dezembro que esse quadro se inverte. Até lá o preço bastante reduzido. Bom, agora para finalizar, a gente deu uma volta aqui pela CEAGESP, a gente conversou bastante sobre mercado, os preços.
Gostaria que você, Flávio, fizesse um panorama sobre os demais produtos, como e as perspectivas agora para as próximas semanas e também falasse um pouquinho do índice CEAGESP para a gente. Esse ano é um ano bastante complicado para o produtor, então a demanda retraída em função de crise, principalmente para produtos mais caros, produtos importados. Mesmo assim o volume cresceu, o volume esse ano na CEAGESP, no acumulado de janeiro a agosto, está 4% maior e em contrapartida os preços já caíram mais de 5%, então um produtor que depende disso vê de fato a rentabilidade mais baixa, principalmente nesse setor, o setor de folhas de verduras acumula uma perda de quase 30% ao longo do ano nos preços praticados, então o produtor está com sérios problemas. De um modo geral, a crise também chegou no setor de hortifruti, mesmo sendo produtos baratos, nominalmente 1 quilo de batata a R$ 1,00, R$ 1,50 o quilo no atacado é um produto barato, mesmo assim a crise chega, o consumidor consome em menor volume ou ele substitui por produtos ainda mais baratos, com qualidade inferior, então realmente produtos supérfluos, que são os mais sofisticados, realmente tiveram uma diminuição acentuada no consumo. Esse é um panorama geral. Foi pior já, houve uma recuperação do mês de julho para cá e essa é a tendência agora até o final do ano. A gente espera uma retomada aí no crescimento, principalmente no nosso setor, que é um setor que emprega muita gente, que alimenta muita gente, então é um setor extremamente importante. Tem algum outro produto que você gostaria de destacar que foi uma surpresa para vocês, por exemplo? Do lado positivo para o consumidor é o preço baixo de batata e cebola. Realmente são produtos extremamente importantes, principalmente a batata. Ajudou extremamente a conter os índices de inflação. Agora realmente o produtor está tendo um problema seríssimo. Isso é bom num curto prazo, mas a médio e longo prazo acaba inibindo o investimento. E isso faz com que as novas safras apresentem redução.